No início do mês de junho, foram divulgados os resultados referentes ao Produto Interno Bruto, o famoso PIB, referentes ao primeiro trimestre de 2023. E foi um resultado que surpreendeu o mercado, pois ele veio bem acima daquilo que era esperado. O resultado foi de 1,9% de crescimento da atividade econômica. E, para surpresa do mercado também, o agronegócio apresentou o crescimento mais significativo, um crescimento de 21,6%. Apesar desse surpreendente resultado, não podemos nos vangloriar, porque, afinal de contas, a base de comparação é o último trimestre do ano de 2022. E isso acaba prejudicando, muitas vezes, o resultado propriamente dito. Por outro lado, o setor mais representativo na composição do PIB, que é o setor de serviços, ele apresentou uma pequena alta, mas no acumulado de 4 trimestres é o que está apresentando o melhor resultado. Então, podemos chegar à conclusão que, apesar desse resultado do agronegócio, o setor de serviços continua tendo a sua representatividade e a sua importância nesse reaquecimento da atividade econômica. Entretanto, não podemos imaginar que nos próximos trimestres a tendência de altas se confirme. Afinal de contas, nós temos um cenário político-institucional ainda não muito tranquilo. E essa falta de tranquilidade acaba mexendo com o próprio nível da atividade econômica. Um detalhe importante que chama atenção nesses resultados divulgados pelo IBGE diz respeito à formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos no setor produtivo que apresentaram uma queda significativa. Temos que ter em conta que essa queda nos investimentos, ele, sem dúvida alguma, acaba prejudicando a retomada do crescimento da economia. Afinal de contas, esse cenário incerto, esse momento de incertezas que ainda vivemos, isso acaba fazendo com que o empreendedor postergue os investimentos, seja na adequação da condição de produção, seja no que diz respeito ao aumento da capacidade de produção. Então nós temos aí, nos próximos trimestres, alguns elementos importantes a serem considerados. Afinal de contas, não podemos imaginar que até o final do ano a nossa economia mantenha esse nível de crescimento apresentado nesse primeiro trimestre de 2023. Os desafios são muito grandes, mas, por outro lado, temos que levar em consideração que a aprovação do arcabouço fiscal é fundamental. Por quê? Porque à medida que o governo começa a controlar seus gastos e, consequentemente, a dívida pública interna, isso faz com que a necessidade de financiamento dessa dívida se reduza e, à medida que ele se reduz, mais recursos se tornam disponíveis para investimentos no setor produtivo da economia. Então, nós temos exatamente esses elementos no radar, elementos importantes que poderão, de alguma maneira, definir os rumos da economia brasileira.